Fala galera, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma das histórias mais bem escritas e mais incríveis que eu li da Marvel lançado nos últimos anos. Hoje eu vou trazer a história do casal X mais famoso dos X-Men, Vampira e Gambit, em Anel de Fogo. Escrita por Kelly Thompson e com arte de Perry Pérez, Vampira e Gambit Anel de Fogo reúne o casal X favorito dos X-Men em uma missão em um retiro onde mutantes estão desaparecendo. Mas caso você, meu querido telespec, não conheça esse casal que tem idas e vindas durante anos e anos, eu vou dar uma resumida para vocês. Então bora lá falar um pouco sobre quem são Vampira e Gambit. Começando pela Vampira. Criada por Chris Claremont, Vampira ou Rogue no original, teve sua primeira aparição em The Avengers Anual número 10, em agosto de 1981. Seu poder mutante é a habilidade de absorver as memórias, vitalidade e poderes de outros seres. Seu nome, que é Anna Marie, é Anna Marie, e foi quase 2 décadas até ser revelado, ou seja, foi revelado em 2001, o verdadeiro nome da vampira. Aí um fato bônus aqui para vocês. Como a vampira ela tem o poder de absorver os poderes dos outros, memórias, etc., ela ganhou o poder de super força dela de voar porque ela sugou os poderes da Carol Danvers, antigamente conhecida como Miss Marvel e hoje conhecida como Miss Marvel. E com isso, sugando os poderes da Miss Marvel, ela ganhou os poderes de voar e ter super força. E agora vamos para Gambit, ou Cajun dos X-Men. Cajun porque ele é da parte baixa do Canadá, onde todos falam francês, digamos assim, e é conhecido por esse termo Cajun. Mas vamos à história dele. Criado por Jim Lee e também Chris Claremont, o personagem teve sua primeira aparição em The Uncanny X-Men número 266, em agosto de 1990. Gambit é um mutante nível beta, poderoso, capaz de manipular energia cinética em objetos e lançá-los como explosivos. Ele também é habilidoso com seu cajado e luta corporal. E também é um exímio jogador de pôquer. Agora vamos para a história de Anel de Fogo, de Vampira e Gambit. Bem, como eu já havia dito no começo, Vampira e Gambit eles vão investigar uma ilha onde é mais como um retiro para casais mutantes que estão tendo problemas no relacionamento. Porém, muitos deles vão desaparecendo. E nisso, Kitty Pryde, que agora é a líder dos X-Men, manda os dois, Vampira e Gambit, investigarem o local. Chegando na ilha, eles passam por uma espécie de terapia de casal, falando de como conheceram, dos seus problemas, etc e tal. E nesse meio tempo, a gente vai redescobrindo alguns casos que aconteceram com os dois no passado, durante as histórias em quadrinhos. Fatos esses que até eu desconhecia. E olha que eu leio revista desde os 7, 6 anos de idade. Mas eu não lia muito X-Men nessa época, então perdi bastante coisa. Mas graças a essa revista que deu um resumo pra mim, eu pude estar percebendo algumas coisas. E é interessante isso, porque essa história, ela é boa, cara, de verdade. Porque ela pega assim o sentimento dos dois. Ele não faz uma coisa melosa, ele realmente dá ênfase à emoção, tanto da vampira quanto do Gambit, e o que ambos sentem um pro outro.
E os dois vão investigando a ilha paradisíaca, percebe que os seus vizinhos de hospedagem, estavam hospedados em um quarto, desaparecem. Porém, nesse mesmo tempo que eles vão fazendo essa terapia de fachada, eles percebem que os seus poderes estão fracos, fazendo com que Gambit não consiga manipular a sua energia cinética e a força da vampira tende a ser diminuída. E com isso, eles dão de cara com alguns guarda-costas de uma ala específica da ilha em qual eles estavam investigando, e eles têm que bater em retirada. No dia seguinte, eles continuam passando com essa terapia e eles vão mais a fundo nas suas emoções, relembrando o passado. Primeiro passo deles foi o primeiro encontro que eles tiveram quando estavam sendo dominados pelo Senhor das Sombras, ou melhor, Rei das Sombras. E depois quando eles estiveram presos na Antártida em uma missão. Nesse meio tempo, entre eles estarem investigando e passando por essa espécie de terapia, eles começam a conversar entre si sobre seus erros do passado e resolvem falar sobre os sentimentos um do outro. E cara, como é escrita essa história é incrível, porque a gente vê o que realmente está transparecendo em cada personagem. É de se espantar. É uma das histórias boas da Marvel lançada nos últimos anos. Essa história é de 2018, faz mais ou menos uns 5 anos essa história. Bem, no terceiro dia de investigação, eles descobrem uma parede que estava com rachaduras, e aí eles conseguem explodir essa parede e percebem que tem diversos espécies de clones deles nessa onde estava essa parede. E aí esses clones acordam e eles são atacados por eles. Porém, eles conseguem fugir de lá e são dominados por esses clones, e uma figura misteriosa chamada Pródiga os captura. Pródiga então explica para eles que ela tende a roubar os poderes deles, as emoções deles. Fala que é uma das emoções mais fortes que ela já encontrou dos pacientes da ilha até agora, porque existe uma mescla de amor, de rancor, com uma mistura de altos e baixos, e é uma coisa que ela gosta muito dos dois. Nesse meio tempo, o Gambit ele consegue escapar, ele também liberta a vampira e os dois saem correndo dali. Ambos combatem de novo seus clones, porém agora eles são chamados de golems. E quando o Gambit ele dá um soco no golem da vampira, ele consegue ir para uma memória em que ele estava no casamento do Ciclope com a Jean Grey, e ele vê nesse dia do casamento o que a vampira estava pensando do Gambit nesse dia. E aí ele sente a emoção dela e ele falou: nossa, nunca eu percebi isso na minha vida. E você vê que a emoção que tocou nele foi grande demais. O mesmo acontece com a vampira na época em que ela foi para os Vingadores, que era uma época em que o Gambit também queria entrar para os Vingadores junto com a vampira, para os dois ficarem juntos. Porém a vampira não acatou a ida do Gambit para os Vingadores, porque ela não confiava muito nele e aquilo magoou bastante ele, e ela ficou sentida com aquilo que o Gambit pensou. Ela entrou no pensamento do Gambit, e é incrível isso, porque a emoção dos dois, que um nutre pelo outro, é de uma sinergia incrível, galera. Ambos conseguem derrotar os golems, e também a vampira ela toma o poder da Pródiga. Ela descobre que Pródiga era uma mutante, assim como eles, porém ela não conseguia controlar o seu poder porque era muitas emoções, e aquele papo todo lá de mutante quando é o primeiro
sente o primeiro poder que não consegue controlar. E aí descobre que ela se duplicou assim para poder controlar os poderes, mas acho que no meio do caminho ela começou a sugar os outros também para poder ter um certo controle. Vampira então suga o poder da pródiga e com isso ela devolve os poderes daqueles outros mutantes que estavam na ilha, que a pródiga manteve como sequestrados. Ela devolve os poderes deles. Então, devolvendo os poderes desses mutantes, Vampira e Gambit andam na praia. E aí eles começam a falar sobre o relacionamento, do que seria agora. E aí é o que acontece, um dos pedidos mais estranhos de casamento que eu já vi. Gambit pergunta pra Vampira se ela gosta de gatos. Que dá a entender que o Gambit pediu a Vampira em casamento. Ela aceita e assim termina a história. E galera, essa é uma história em qual você vale ler. Caso você não encontre por aí ou você não encontre no sebos, tem disponível na internet e vale muito a pena ler. É uma das melhores histórias escritas da Marvel em questão de romance. E vale a pena ler. Ah, e spoiler, quando eu tava fazendo pesquisa sobre a Vampira e o Gambit, pra dar introdução a vocês, eles dois tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Porém, eu queria ter lido essa história dos filhos dele. Bem galera, essa foi a história de Vampira e Gambit, Anel de Fogo. Bem galera, terminando mais esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam, compartilhe com seus amigos para poder estar conhecendo aqui os meus vídeos, o meu canal, meu trabalho, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo e até!